Olá, no programa de hoje vamos falar sobre violência contra a mulher. A minha convidada é Vivian Selig. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a você, a sua companhia, a sua audiência no programa Cidadania. O programa Cidadania que, antes de a gente começar a conversar com a nossa convidada, Vivian, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Nós precisamos explicar o seguinte, o programa Cidadania, ele durante o mês vai ter dois programas temáticos. Um programa vai discutir a questão da segurança pública. E a nossa convidada, e eu já quero agradecer de antemão, ela que aceitou o convite de participar do programa uma vez por mês, é a delegada Vivian Selig, para falar sobre as várias questões que envolvem a segurança pública. Em outro momento, vamos falar sobre comportamento, uma parceria com o curso de psicologia, com vários profissionais que vão falar sobre diversos assuntos relacionados ao comportamento humano, tá certo? E nos outros programas a gente vai trazer, claro, assuntos diversos. Vivian, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui falar sobre segurança pública. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher, um tema que está, infelizmente, em alta, né, no Brasil e em Santa Catarina. Então, eu quero te agradecer por aceitar o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma satisfação poder passar informações à população, que com certeza, e acima de tudo, eu digo que informação é exercício de cidadania. E um cidadão bem informado, ele exerce bem a sua cidadania, como é o nome do programa. Isso mesmo, sugestivo, né? Sugestivo. Vivian, falando sobre violência contra a mulher, vamos começar da seguinte forma. Você é mulher, mãe, esposa, delegada, trabalha numa delegacia que predominante, acredito eu, tem mais homens do que mulheres. Sim. Né? Como é que é exercer essa função diante de uma sociedade em que a gente ainda vê prevalecer essa violência contra a mulher? Então, como disse, até inclusive hoje, né, antes de vir cumprindo as minhas obrigações maternas, é bastante difícil ainda. É bastante difícil, eu não posso negar que existe um preconceito, mesmo que velado, ao exercício das mulheres nos meios de poder do médio e alto escalão. A mulher, ela sempre vem a ser julgada, né, pela sua competência. Será que essa mulher efetivamente é competente para estar nessa função? Okay. Mas, se nós mulheres não nos encorajarmos e começarmos um passo de cada vez, estarmos nesses ambientes, nós não conseguiremos a igualdade que tanto almejamos. Então, por isso a necessidade das mulheres em qualquer ambiente da informação e do exercício da sua condição de mulher. Por uma questão cultural, Vivian, a sociedade ela é machista, muito machista ainda? É machista, é bastante machista. E sempre há, mesmo que de forma um pouco velada, encoberta, essa questão ainda muito arraigada do patriarcado em face das mulheres, ou em face de uma questão protetiva demais, que envolve um pouquinho de submissão da mulher, ou até mesmo com o pensamento de que a mulher não deveria estar onde está. Então, de que a mulher teria que estar um posto aquém do homem. Então, é muito difícil, sim, o dia a dia. Dentro da Polícia Civil, a situação ela já vem numa crescente, já melhorou bastante, mas ainda temos bastante caminho ainda pela frente. Vivian, quando se fala em violência contra a mulher, o que mais chega, né, na delegacia? Qual tipo de violência? É a psicológica? É a agressão propriamente dita? Com que vocês se deparam mais no dia a dia? Então, nessa semana que passou, eu até peguei os dados de 2018 e 2019 no que tange a violência doméstica na nossa região. E qual é o maior crime que acontece? É o crime de ameaça. Ainda permanece. Ele é gritantemente... Que tipo de ameaça? De morte, de agressão. Muitas vezes uma ameaça até que não teria muito conexão, uma ameaça de tirar a guarda dos filhos. Isso acontece muito. Se vê muito nos relatos na DPCAM, ainda é hoje o maior crime envolvendo violência doméstica.
Segundo, vem os crimes contra a honra, como a injúria, a difamação. Então, o homem, ele agride verbalmente essa mulher, que dentro do gênero que trouxe a Lei Maria da Penha lá em 2006, sim, porque ele trata de uma forma de espécies de violência doméstica, né? Trazendo gêneros, digamos. E a partir dali há várias espécies e os crimes que tipificam essas condutas. Então, a psicológica traria os crimes contra a honra, uma possível tortura também e outros crimes. A física, a lesão corporal, a integridade contra a vida, no caso de um feminicídio, então que também vem sendo muito discutido os feminicídios acontecidos tanto no estado como no país, e algumas críticas ao termo, que também foi fato de discussão na semana passada aqui na nossa cidade. Então, assim, é bastante complicado, existe a necessidade de um trabalho bastante grande das autoridades e não só da polícia de forma repressiva, mas também um trabalho em rede, tanto no cunho psicológico como da área de saúde, junto com a prefeitura, os CAPs, enfim, porque geralmente a violência doméstica ela vem ligada a problemas ou com drogas ou com bebida alcoólica. Então, precisa-se sim tratar também o agressor. Vívia, em que momento, né, a mulher chega na delegacia? Ela sofre muito até fazer denúncia? Como é que é isso? Ou tem mulher que já no primeiro momento que, opa, peraí, não é por aí o caminho, já procura as autoridades, já procura ajuda? Há 10 anos eu poderia dizer que a mulher sofria muito para chegar na delegacia da mulher. Certo. Hoje nós já podemos dizer que isso não é exclusividade. Então hoje nós já temos as mulheres que numa primeira ocorrência já procuram a delegacia da mulher para registrar, para se informar sobre os seus direitos, pois geralmente esse registro ele vem com a necessidade de uma separação do companheiro e às vezes esse companheiro ele não aceita essa separação e aonde há o conflito maior e geralmente a ameaça de que a mulher nunca mais pode ser de outro homem, então essa questão que envolve posse fica muito presente nos registros, como se aquela mulher ela fosse propriedade do homem. Então, quando há essa cisão no relacionamento, a mulher não poderia ter um novo relacionamento. Então, se ela tiver, eu vou te matar, porque comigo, se tu não ficar comigo, tu não fica com mais ninguém. Então, é bastante complicado. Como eu disse, há uma crescente das mulheres se encorajando a chegar na delegacia, registrar e procurar os seus direitos, mas existe ainda uma cifra negra. Ok, nós estamos com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com a delegada Vivian Selig, falando sobre violência contra a mulher. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre violência contra a mulher. Um programa que vem com um objetivo diferente, né, que é trazer temas durante o mês para abordar aqui no Cidadania. Neste dia, estou com Vivian Selig, delegada regional, falando sobre violência contra a mulher. Ela que vai ser a nossa convidada aí uma vez por mês, né? Tanto compromisso e mais um, né, Vivi? Mais um compromisso para te administrar. Mas, por isso que a gente agradece sempre, porque a gente sabe que realmente não é fácil. Vivian, no bloco anterior, tu citou ali a questão do feminicídio, né? E teve um caso aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, com o casal de advogados, que chamou muita atenção pelo limite o limite de onde chegou a situação e como, né, chegou. E tu falou ali nessa questão de algumas controvérsias nesse conceito. Por quê? Então, semana passada, inclusive, num programa de rádio, algumas ouvintes tinham criticado o posicionamento do radialista em face do conceito, em que ele dizia que achava um termo absurdo e que só deveria haver o feminicídio quando houvesse uma questão que envolvesse o preconceito em face da mulher. E não somente a violência doméstica. E aí lá nós explicamos de forma muito clara que o tipo penal, ele vem a ser um feminicídio porque ele prevê a situação, sim, de discriminação e menosprezo à condição de mulher, né, do sexo feminino, e também
numa outra vertente, a questão da violência doméstica e familiar, o homicídio cometido nessa circunstância. Então, ele vem a ser uma qualificadora do crime de homicídio, com uma pena maior de homicídio qualificado, numa situação que pode ser, sim, um homicídio simples. E por que isso? E por que o legislador? Porque a crescente dos casos de violência doméstica no nosso país. Tanto que eu disse, o processo legislativo, ele é bastante complexo. E antes da confecção e da vigência de uma lei, há todo um estudo de dados do país, um estudo social, antropológico, para que uma lei venha a vigir. Então, não é uma invenção, uma simples invenção. Há um problema instalado no país, que é a violência doméstica, e o Estado precisa atuar com leis mais severas e com todo o apoio de uma rede que seria muito importante, com casas-abrigo e uma série de outras situações. Então, por isso que se tem essa discussão. Então, um lado ainda um pouco machista também de se ver, porque se questiona muito, se a mulher tem, por que o homem não tem? Mas o homem são os que mais morrem no nosso país, pelas estatísticas. Mas eles não morrem em face de violência doméstica. Essa é a grande diferença. Nós não podemos deixar uma venda na frente dos nossos olhos. Homens morrem, homens transgridem mais, mas eles não morrem em face de violência doméstica e familiar. Então não é um problema essa questão em face do homem. Pode ter outras situações, o envolvimento dele com organização criminosa, com o tráfico de drogas e uma série de outras circunstâncias. Inclusive o fato de dirigir embriagado. As pessoas que mais são presas por dirigir embriagado, 306 do Código de Trânsito, são homens e não mulheres. Então, tudo isso é questão estatística, não é uma invenção da sociedade. E o legislador ele tem que estar atento a isso. Vivian, tem um dado da BBC, recente agora, sobre essa questão da violência contra a mulher, que diz o seguinte: há uma série de números impressionantes. Há 536 casos por hora no Brasil e quase a mesma proporção de mulheres que dizem ter sido vítima de algum tipo de violência sexual. Então, quando o homem toma uma postura, tu estava falando aí, eu estava lembrando, né? Porque a grande questão não é discutir a nomenclatura que se dá para uma certa situação. Sim. Né? Porque é um fato que acontece. Tu disse aí que precisa de casas para ajudar. Olha aonde nós chegamos. Uhum. Né? Então, aqui é uma demanda aqui da nossa região, uma casa-abrigo, mas de forma regionalizada. E não só da nossa região, da região policial, que são os 14 municípios, talvez da Grande Amurel. Porque nós não teríamos hoje demanda de abrigamento de mulheres em situações de vulnerabilidade para a internação. Mas temos que ter esse suporte como órgão público, né? É uma política de Estado. Então, pode ser que em Criciúma tenha, aleatoriamente Tubarão também terá, então assim sucessivamente. Porque a feitura da lei, ela é muito mais fácil, o papel aceita tudo. Todavia, a instrumentalização da lei é muito complicada e fica muito distante da realidade. Nós temos o ECA que mostra isso. E hoje também a Lei Maria da Penha. Então, por isso a necessidade de instrumentalização das delegacias da mulher. Então, no nosso estado, nós temos 31 delegacias de mulheres espalhadas no estado inteiro. Então, em toda a sede de regional existe uma DPCAM, mas não significa que as delegacias de cidades não atuem com violência doméstica. Também atuam e de forma muito enfática, até porque a previsão legal está aí para isso, né? Vivian, e falando da nossa região, né? Como é que é tratado essas questões? Tu falou aí de que não precisa de muita demanda relacionada às casas para ajudar, porque ainda não se tem muito. Tem casos, mas não chega a ser tão problemático de encaminhar as mulheres. Mas o fato de nós estarmos numa região interiorana, vamos dizer assim, também não se encobre muito essa questão da violência contra a mulher? Sim, a tal da cifra negra que eu comentei no início do programa, ela existe. No ano de 2019, nós tivemos 1.800 casos de violência doméstica. Aqui na nossa região. 1.800 casos. 118 dessas situações foram tentativas de homicídio. 118. Isso distribuído nos nossos 14 municípios.
Obviamente que os casos de maior incidência de violência doméstica são Tubarão, porque Tubarão é a cidade sede e com maior número de habitantes. Não tivemos nenhuma situação grave, um feminicídio consumado ou uma situação extrema grave, como já tivemos em anos anteriores, inclusive quando eu trabalhava na DPCAM, em que tivemos uma mulher que foi vítima de homicídio na beira do rio, tivemos uma grávida que também veio a ser vítima de homicídio lá próximo à Madre. Então, assim, nos últimos anos não tivemos nenhum caso tão grave como já tivemos no passado. E tudo isso também pode ser, sim, um reflexo da conscientização, porque a mulher vem a procurar a delegacia antes de algo mais grave acontecer. Então, ela tem o direito a requerer as medidas protetivas de urgência, tramita o inquérito policial investigando as situações em que ela está sendo vitimizada e, a partir dali, todo o processo vem a ser judicializado. Então, isso é muito importante. Essa consciência da mulher em buscar os seus direitos. A conscientização também do homem de que ele não é proprietário da mulher. A mulher não é um objeto de posse e se a relação não der certo, ele não é proprietário da mulher. Então, essa sensação é que nós observamos muito nos registros. O homem ainda tem a consciência de ser proprietário da mulher, como se era antigamente. O homem dava, inclusive vi uma publicação hoje mesmo pela manhã, o homem autorizava a mulher a viajar. Existia uma autorização para que o homem autorizasse a mulher a viajar. E isso na década de 50. Nós não estamos muito longe disso. Não estamos. Então, a questão que envolveu realmente a igualdade entre homens e mulheres de forma constitucional e começou nessa vertente é muito recente, 1988, com a Constituição Federal. Então, tudo isso é uma construção da sociedade em que nós fazemos parte, educando os nossos filhos, né, para que as futuras gerações não passem o que muitas mulheres vêm passando. Ok, Vivian, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do Cidadania. Estamos falando sobre violência contra a mulher. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. A minha convidada de hoje é a delegada Vivian Selig, falando sobre violência contra a mulher. Vivian, no bloco passado nós começamos falando daquele caso de Balneário Camboriú, relacionado a toda aquela triste episódio relacionado à violência contra a mulher. O que tu tem a me dizer daquele caso? O que se percebe, né, nesse caso, falando do ponto de vista da segurança pública? Então, causou uma certa comoção da população quando aconteceu dos vizinhos desconfiarem de uma situação na residência do casal, que era um prédio, e a partir dali a polícia começou a investigar. Foi um momento em que o autor passou a fazer ameaças de se suicidar e a atuação policial em cima disso, tanto da Polícia Civil como da Militar. Posterior a isso, quando se efetua a prisão do agressor, houve muito a discussão por que não foi preso em flagrante pelo feminicídio. Pois, na realidade, o feminicídio havia acontecido há 6 dias atrás. Então, por isso que não poderia, e muitas dessas situações a população, mas por que não prendeu? Pegou um ladrão, digamos um exemplo, por que não prendeu? Mas vamos dizer que o furto aconteceu há muito tempo atrás. Então ele não está mais na situação de flagrância que o Código de Processo Penal prevê. Então o Código de Processo Penal prevê 4 situações de flagrante. E se o delegado de polícia não consegue enquadrar em uma dessas 4 situações, que é logo em seguida, logo após ou um flagrante presumido, infelizmente, o delegado também não pode agir contra a lei. Então, naquele momento, o agressor ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver, foi representada pela prisão preventiva dele, que em seguida já foi cumprida, e hoje ele está preso, sendo investigado, obviamente, vai passar por um júri popular pelo feminicídio, ocultação de cadáver e outras situações que talvez decorram daí.
Então, por isso, muito importante as pessoas terem consciência. Nem sempre o que a polícia gostaria de fazer, dá para se fazer porque existe uma limitação legal. E nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, nós precisamos sim obedecer à lei. Por mais que o nosso íntimo gostaria de fazer justiça. Mas, não infelizmente, felizmente, porque um Estado com leis, ele é um Estado muito mais democrático, e seguro juridicamente. Com certeza. Vivian, tu falou em 6 dias ali, então já dá para perceber que alguma coisa está acontecendo. Principalmente a mulher, ela tem que ficar atenta a isso, então, né? Sim, sim. E teres uma ideia, né? 2 pessoas instruídas, né? E um caso de violência doméstica tão grave, né? Como nós iniciamos no programa, o machismo ainda ele vem muito, muito no íntimo dos homens. Existe ainda a criação muito patriarcal, muito machista, né, de que o homem ele é melhor do que a mulher, que ele não pode ter o seu brio ofendido. Então ali provavelmente, com certeza, houve uma briga entre o casal, em que ele, não satisfeito, né, vem a cometer um homicídio. O que não acontece com a mulher. Não há estatística na nossa região de mulheres que tenham matado homens em situação de violência doméstica e familiar. Então essa é a grande reflexão que nós temos que fazer, né? E tu me indagou no intervalo. Em que classe social, em que faixa etária esses casos de violência doméstica acontecem com maior regularidade? Então nós temos uma faixa etária com maior incidência entre 25 e 40 anos, né? Mulheres já na sua fase adulta, que já possuem um relacionamento estável, e na situação das classes um pouquinho mais baixas, né? Da classe baixa, média, com maior incidência. Será que não acontece nas classes mais altas? Provavelmente sim, mas esses números não chegam nas delegacias de polícia, porque talvez consigam conciliar com advogados privados. Então, assim, mas não que não aconteça. Já tivemos algumas situações, só que em menor número. Mas precisamos atuar em todas indistintamente e a conscientização, ela realmente atingiu a população em geral. Vivian, o que um casal, agora vamos falar de relacionamento aqui, o que um casal precisa, né, para que esse tipo de situação não chegue ao extremo, né? O que precisa a mulher, o que precisa o homem, a gente que é casado, né? Eu sempre gosto de usar uma palavra que é o equilíbrio das coisas, né? Eu acho que é muito importante a gente ter isso na vida. Mas o que precisa para os dois não chegar a um extremo desse, né? Principalmente, como a gente já comentou aqui, o homem vindo dessa cultura machista, né? De que tem ainda poder sobre a mulher. O que se precisa? E principalmente nos dias atuais, que a mulher, ela conseguiu o seu espaço, né? Ela tem o seu espaço, ela não depende do homem. Sim. Ela quer um parceiro, ela quer um parceiro de vida, né? Um companheiro para crescerem juntos. E, na minha opinião, isso é uma opinião muito particular, né? E não jurídica aqui nesse momento. Claro. É o apoio, sim, tanto de amigos e profissionais, que seriam da área da psiquiatria ou psicologia. Porque nós verificamos, sim, que os casos que envolvem violência doméstica, há transtornos envolvidos. Transtornos psíquicos e psicológicos. Há, tanto da mulher como do homem. E que vem há muito tempo. E que vem há muito tempo se levando com a barriga, até por conta do preconceito em procurar ajuda. Sim. Isso que a gente vê uma nova crescente, tanto da área da psiquiatria como da psicologia dos últimos 10 anos. Antes disso, procurar um psicólogo, não, eu não sou louco, eu não vou em psicólogo, eu não sou louco. E então, principalmente pelo homem, né? Tinha essa cultura. Então, e ainda há. As mulheres procuram a ajuda de um profissional para tratar um problema da família, que geralmente advém do homem. Isso é muito tradicional. Hoje estamos com a DPCAM com um grupo terapêutico. Ele acontece todas as segundas e quintas, às 14 horas, na sede do complexo no auditório. Vítimas de violência doméstica ou qualquer mulher que tenha interesse em participar do grupo terapêutico está convidada, as portas estão abertas. Ali é para tratar de diversos assuntos. 2 psicólogas da Delegacia da Mulher participam nos atendimentos, duram aproximadamente 1 hora e o objetivo é justamente esse, não na esfera jurídica, mas na esfera
psíquica e psicológica. Elas ali não fazem um tratamento a longo prazo, mas conseguem dar os encaminhamentos necessários e ajuda mesmo que num grupo para que essas mulheres consigam sair daquela situação, daquele círculo de violência. Ok. A Delegacia Central funcionando a todo vapor, né, Vivian? A todo vapor, complexo. Agora, sim, com algumas situações ainda pendentes, somente o elevador, que realmente tivemos 2 problemas com peças e o que dificulta aí a finalização dos trabalhos. A Ciretran atuando do meio-dia às 19 agora, para que abarque essa população que sai às 18 horas do seu trabalho e consegue ir até o complexo para fazer a sua CNH, documento de veículo. Então, assim, era uma demanda da população a abertura após as 18. Então, tivemos vários problemas com os contratos extintos e a partir daí tivemos que remanejar algumas situações e hoje, nessa nova configuração, tentando aí melhorar a qualidade no atendimento. Vivian, muito obrigado por essa parceria. Estaremos aqui novamente primeira no de mês muitas. Que vem. Então, primeira de muitas, muito obrigado. Eu que agradeço. E relacionado a esse assunto, eu tenho uma frase que eu lembrei agora de uma pessoa que eu admiro muito, que uma vez disse para mim: se você quiser fazer qualquer maldade contra uma mulher, lembre-se da sua mãe. Muito obrigado pela participação, Vivian, muito obrigado mais uma vez. O Cidadania volta na próxima semana. Um abraço e até lá.